Pablo, você tem uma longa experiência aí sobre CVM, você foi diretor, chefe de gabinete da presidência, superintendente de processos sancionadores, né? O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, hoje na prática defende um fortalecimento do Banco Central e um esvaziamento da CVM. Na sua percepção, é uma resposta simples para um problema complexo? Entendo que sim. Eu acho que é um erro, tá? E acho que a forma como está sendo conduzido o assunto não é boa, tá? Porque a gente está aqui, né, no momento de Banco Master e está se procurando apontar culpados e está se fazendo algo que é muito comum no Brasil, que é quando você tem um problema, se aponta para um problema na legislação. Então, vamos mudar a competência da CVM para o Banco Central e, com isso, se quer fornecer uma resposta rápida, simples, mas, ao meu ver, muito simples, e que vai na contramão do que a gente observa ao redor do mundo. Tá? Então, a gente está falando de uma competência de supervisão de fundo de investimento e, normalmente, essa competência fica com o regulador de mercado e não com o regulador bancário, né? Então, inclusive, se a gente olhar para a história do mercado brasileiro, a gente vai observar que, até 1976, essa competência era do Banco Central, e depois de 76 cria-se a CVM, aí se entra num momento que todo mundo concordou que era um momento ruim, que essa competência ficou dividida entre o Banco Central e a CVM. Dependendo do fundo de investimento, regulava a CVM ou o Banco Central. Em 2001, a casa foi arrumada. Então, todos os fundos ficaram com a CVM, todos, né? E agora parece que, para dar uma resposta rápida à sociedade, se quer voltar ao tempo, em 76, sem que se tenha um diagnóstico claro sobre a necessidade disso e conduzindo a discussão de uma forma que me parece muito apressada, né? Então, acho que, de fato, a gente pode, com isso, ao final, ter uma regulação pior, adotar um modelo pior, procurando aqui pensar em termos muito circunstanciais, dando uma resposta muito rápida para o Ô, problema do Banco Master. ô Pablo, só antes de ir para os meus colegas, se você classifica ali, de fato, uma resposta simples para um problema complexo, sugerido pelo ministro Fernando Haddad, mas qual que seria a solução? Porque só esse ano, pelo menos nós, no meu caso, por exemplo, repórter de política, tendo que me debruçar sobre fundos de investimento pelo encontro de escândalos de fundos de investimento com páginas policiais e páginas de política. Tem o caso REAG, Operação Carbono Oculto e o próprio caso Banco Master. O que você apontaria como uma solução para evitar que os fundos de investimento continuem aí nessas páginas policiais? Eu acho que o ponto central aqui, porque a gente está falando de casos de operações ilegais, fraudes, e a melhor forma de combater isso ao redor do mundo é melhorando a supervisão. Aqui passar para outra instituição não vai resolver. O que você precisa é ter uma autarquia, um regulador que esteja devidamente aparelhado, que tenha uma equipe bem qualificada, um orçamento proporcional ao tamanho do mercado, para que ele possa atuar, que esse regulador possa atuar de maneira efetiva, tá? Então, o que a gente tem que se perguntar, que é uma discussão super importante, que eu acho que está ficando no segundo plano, é qual é o orçamento que a CVM tem para supervisionar os fundos de investimento? Até acho que esse governo atual até fez alguns avanços nessa matéria de orçamento, mas ainda estamos muito longe de ter uma CVM com uma estrutura compatível com a sua missão e com o tamanho do mercado brasileiro.